O melasma, ele tem sido o maior terror, é ou não é? O maior terror dentro dos consultórios estéticos. E, em contrapartida, a conta não está fechando. Pergunto para vocês, quantos profissionais vocês conhecem que tratam melasma, tá? Que se colocam no posicionamento de profissionais que tratam sim o melasma, que estão abertos para receber essa paciente, na sua maior parte mulheres, em média em 90%, mas quantos destes vocês conhecem que de fato têm resultados de excelência e especialmente duradouros? Me digam. Oh, mais conhecimento, a Bruna, você é maravilhosa. A Jenny, olá, minha diva, o diferencial, pois só quem tem acompanha sabe o quanto tu é sempre à frente nos tratamentos do melasma. Obrigada pelas palavras, querida. A Ellen, venho buscar ajuda como profissional e como portadora de melasma. Boa noite, Aline. Ellen, eu fico muito feliz por você estar me falando que você não apenas veio buscar conhecimento para ti, mas por você ter. Sabe por quê? Eu vou chegar bem pertinho aqui para te falar sobre isso. Com todo respeito às nossas divas profissionais que estão aqui, que não têm melasma, né? São abençoadas. Mas, ao mesmo tempo, nós, Ellen, e eu me coloco exatamente do teu lado, porque eu já tive o meu rosto totalmente cheio de manchas. Nós, literalmente, sabemos na pele o que é a dor da mulher que tem melasma. Então, acredite, por mais que hoje você odeie ele com todas as forças da tua alma, assim como cada mulher que tem o melasma, logo ali na frente. E eu vou dizer assim, ó, depois da aula de hoje, você vai sair, vai olhar no espelho e vai dizer assim, Deus, muito obrigada, porque você me deu esse sinal. Bom, mas eu vou parar, assim, de ler os comentários, senão a gente vai ficar aqui a noite inteira conversando só pelo chat. E vocês vieram aqui para ter aula e aula sobre fatores endógenos, como nós temos previsibilidade no tratamento do melasma. A aula 1 hoje, então, vai ser conduzida comigo e com o Dr. Samuel Dalilage, um dos médicos mais renomados e respeitados do país, quando nós pensamos em medicina funcional integrativa. Uma medicina que realmente preza pela qualidade de vida e longevidade dos nossos pacientes, dos pacientes, né, médicos e, então, também da parte estética integrativa. E nesse momento, então, eu vou pedir para a minha equipe abrir a câmera do nosso convidado mais do que especial, o Dr. Samuel Dalilage, para que ele possa, então, compartilhar conosco todo esse conhecimento incrível que Deus te dotou, Dr. Samuel. Muito bem-vindo a essa noite, a esse evento Descomplicando o Melasma. Obrigado, meu amor, pelo convite e também por ter inflado meu ego aí antes de eu entrar. Fiquei aqui até achando, será que é de que ela tá falando? Muito obrigado por esse carinho todo, pelo convite, pelo prazer em estar aqui contigo. E gostei da tua introdução. Casualmente, olha que estranho, né? Eu não sou da área da estética, não tenho nada a ver com a área da estética. E de sábado para cá é o segundo evento de estética, porque sábado me colocaram para palestrar aqui no evento estética, sei lá o nome do... Você sabe que teve, né? O evento estética aí, né? Do Lucas, ele, meu amigo, ele organiza. E ele me colocou para palestrar para biomédicos, era quase só biomédico, 90%, e o resto ali era um dentista e tal, sobre estética. Eu falei, cara, mas o que eu tenho a ver? Mas aí quando você traz isso, né, usa a palavra endógeno, é óbvio que a estética ela é muito mais endógena do que exógena, né? Querer ficar passando peeling, aplicando um monte de coisa por fora e não cuidando do de dentro é no mínimo insano, né? Para não usar uma palavra mais feia. E deixa eu te contar aqui, nesse evento, e eu posso replicar agora nesse nosso encontro, eu comecei perguntando sobre o que eu ia falar, né, que era a parte bioquímica. Comecei perguntando assim, ó, quem aqui está começando... Tinha umas, sei lá, umas 800 pessoas. Quem aqui está começando o consultório? Aí uma galerinha levantou a mão. Falei, quem está aqui e faz há bastante tempo estética? Né? Daí outro tanto levantou a mão. Falei, olha, então é o seguinte, desculpa, vocês que estão começando na estética, se vocês quiserem ir lá tomar um café, a minha palestra não é para vocês. Né? Por quê? Vamos lá, por quê? Porque na carreira profissional, a gente tem times, fases, e que são necessárias passar por elas, né?
E no início do consultório, o que você quer? Você quer pagar as contas. Então, se aparecer uma pessoa na tua frente querendo fazer um procedimento que ela precisa, mas aquilo que ela quer só vai ter muito mais efeito se você fizer todo um preparo. Mas ela vai procurar o profissional do lado, ela vai procurar o outro profissional. Você vai se jogar de cabeça e você vai fazer o procedimento, claro, desde que não seja algo errado, que faça mal para ela, obviamente, mas você vai fazer o procedimento, por quê? Porque você não quer perder aquele paciente, né? E conforme o teu consultório ele vai crescendo, você vai tendo mais paciente, inevitavelmente você começa a se posicionar como um profissional que agora vai querer o quê? Vai querer ser referência de resultado no mercado. Porque para você ficar famoso, é fácil. É só contratar uma agência de marketing, atender meia dúzia de famoso, fazer umas permutas, dizer eu sou a médica, eu sou a esteticista do Caian Raymond, da Giovanna Antonelli. Você vai ficar famoso, né? Vai durar? Não vai. Porque você não consegue manter resultado, né? Então, essa introduçãozinha que eu fiz lá, eu acho que ela serve hoje aqui, porque tudo que você trouxe aí, Dai, essa questão de querer trazer resultado, né? Isso é o que vai fazer com que o profissional ele possa se posicionar no mercado e cobrar mais caro e poder falar assim, olha, eu não vou te atender agora com o que você quer. Primeiro, eu vou te preparar para ter um resultado melhor. Mas você tem que, primeiro, você tem que ter know-how para isso, né? Primeiro a pessoa, eu gosto muito quando o paciente chega até mim e fala assim, não, eu vim aqui porque quem me indicou é um amigo meu que falou que aqui eu vou resolver o meu problema, que só aqui que eu vou resolver. Pronto, aí você está com a faca e o queijo na mão, aí você pode impor o teu tratamento conforme você acredita que ele funciona. Não estou falando de cobrar mais ou extorquir, não. É oferecer para o paciente um entorno, né, que perfeitamente, quando a gente vai falar de melasma, que eu sei o que vai ser o discorrer do papo de hoje, é óbvio que só existe um jeito de tratar o melasma de forma eficiente. Então, tomei aqui, falei demais agora. Imagina, doutor, nossa, é extremamente pertinente a tua colocação, porque, de fato, você ainda foi extremamente, assim, ó, cirúrgico, e eu ousaria dizer delicado, ao dizer que a gente faz o que faz, ou a prática que nós executamos no início da nossa formação acadêmica superior, apenas porque nós temos contas a pagar e não queremos perder o nosso paciente, o nosso cliente. Sim, eu acredito que isso é extremamente pertinente, mas existe uma outra dura realidade, que é a realidade do que se ensina de fato. A falta de informação. Exatamente. Então, se você for perguntar para qualquer... Aqui, ó, gente, está aberto o chat. Fiquem à vontade para me responder. Para qualquer profissional que está aqui. E a gente tem desde esteticista, biomédica estética, enfermeira estética, fisiodermato funcional, farmacêutica estética, dermatologista. Todas essas profissionais passaram por uma graduação, por uma faculdade, por um nível superior, assim como você, assim como eu, onde nós aprendemos literalmente a tratar a sintomatologia. Você na sua área da medicina e eu na minha área da estética. Então, chega uma paciente com acne, o que eu faço? Uma limpeza de pele, uma extração. Chega uma paciente num consultório dermatológico com acne, muitas vezes grau 1, grau 2, o que se faz? Isotretinoína. É isso que se aprende. É isso que se... Pílula. Nem se fale da pílula, doutor. Eu nem coloquei, porque a pílula já é introduzida lá na adolescência, né? Começou a ter acne, é pílula, tem que colocar pílula. Então, é muito triste, porque o profissional, ele se vê numa realidade onde ele repercute aquilo que o paciente, de um lado, solicita, porque é isso que ele sabe, né? E, de outro lado, é também o que ele sabe, é também o que ele aprendeu. E eu já quero aproveitar nesse ponto para trazer uma gigante dor que eu tive, que você passou e que cada um dos profissionais que estão aqui nessa transição da era da estética tradicional até aqui e da nova era da estética daqui para frente, que não é um futuro, é uma realidade, te perguntando. Doutor, por gentileza agora, por vias de fato, se apresente, mas apresente-se também no sentido da tua transição. Como aconteceu essa transição da medicina puramente tradicional para a medicina funcional integrativa? Foi fácil? Foi super aceito? Bom, vamos lá. Então, eu vou me apresentar. Meu nome é Samuel Galilasti, sou médico há
quer dizer, estou médico, né, há 17 anos, tá? Sou de Caxias do Sul, uma cidade povoada tipicamente por italianos, descendentes de italianos. Então, lá a gente honra a descendência através da alimentação, mesa farta, muita comida refinada, muita farinha. E eu tenho que contar um pedacinho da minha história, então, curto, porque, assim, eu tenho os meus avós paternos, eles não tinham Netflix, nenhum aplicativo em casa desse, então eles faziam muito filho, eram 14 filhos para o lado de pai, e meu lado de mãe, 7, né? Então, pensa, 20 e tantos tios, 42 primos, e aniversário, né? Sempre um aniversário de primo, muita festa e sempre com muita comida. Aos 16 anos, depois de pegar recuperação em todos os anos do colégio, minha mãe me levou no neurologista para falar: não é possível, meu filho ele é burro, só pode ser burro. Eu não conseguia estudar, limitado, não conseguia estudar. E o neurologista, em 5 minutos, deu um diagnóstico de TDAH. E que na época eu super acreditei, por quê? Porque eu tinha essa limitação, eu queria estudar e não conseguia, e o remédio que ele me prescreveu, que era um remédio para TDAH, Ritalina, mudou a minha vida. Então eu falei, cara, ele me deu um diagnóstico, eu tomei um remédio para esse diagnóstico, minha vida mudou, logo eu tenho TDAH. 2 anos depois, o dentista, que era parente lá, primo da minha mãe, ele chamou minha mãe e falou assim, ó, esse menino tem alguma coisa, ele quebra o terceiro dente quebrado por bruxismo. Isso aqui pode ser ansiedade. Minha mãe me levou de novo no mesmo neurologista, veio o segundo diagnóstico, TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Outro remédio, Lexapro, mudou a minha vida, comecei a ser mais calminho, menos bruxismo, e logo acreditei que eu tinha também ansiedade generalizada. Só que, paralelamente a tudo isso, outras coisas, aftas recorrentes, sinusites toda hora, asma, cansaço físico, cansaço mental, um corpo disfuncional. Agora, eu costumo dizer o seguinte, se você nunca dirigiu uma Lamborghini, você vai andar de BMW e achar que é o melhor carro do mundo. E pode ser bom, mas tem coisa muito melhor. Mas enquanto você não tem capacidade de comparar, quando você vive num corpo, você não tem um parâmetro para saber como é um corpo melhor, você se acostuma, vive aquela vidinha medíocre, tudo certo, tem gente pior que eu, então tem gente tomando 5 remédios, só tomo 2, está tudo certo. Bom, paralelamente a isso tudo, eu já estava lá fazendo curso de medicina e estava assistindo algumas coisas acontecerem na minha família. Por exemplo, meu avô paterno, que amputou 7 vezes as pernas, foi subindo, começou com o dedão do pé, até que... dedão do pé, pé, joelho, joelho, coxa, coxa. A minha avó vegetando numa cama, fazendo cocô pela barriga, numa colostomia, traqueostomizada, sondada, 8 anos vegetando. E meu outro avô com Alzheimer, amarrado numa cama do lado dela, algemado, que não sabia mais quem ele era. Uma vida de doenças. E a faculdade de medicina me ensinou muitas coisas. Uma delas, que ficou muito claro para mim, é o seguinte. Você vai envelhecer e você vai adoecer e está tudo certo, faz parte. A doença faz parte do processo de envelhecimento. Você, como médico, não há o que fazer. O que a gente faz é dar remédios para as doenças que forem diagnosticadas. Então, o paciente que subiu a glicose, dá para ele um glifage para tomar para a vida toda. Se subiu a pressão, dá uma losartana, toma a vida toda. Se agora ele está com gastrite, dê um omeprazol e ele toma enquanto ele tiver dor. E a gente sai da faculdade com esse conceito de medicina reativa. Tá? Depois de muitos anos, eu fui entender que isso tem uma história. Para quem está aqui, eu não vou trazer essa história porque é longa, mas você coloca lá no Google. Aliás, se você quiser depois, Dai, eu até criei um documentário no meu YouTube, eu fiz um documentário sobre isso que eu vou falar aqui. Podemos mandar o link aí para quem tiver inscrito, que eu acho bem interessante. O protocolo, o relatório Flexner, né, que foi todo um malabarismo em 1910, todo ele promovido pela família Rockefeller, que estavam iniciando a indústria farmacêutica, e eles, através de doações generosas de 100 milhões de dólares para o governo americano, usando o Abraham Flexner como um lobista aí que conhecia muitos congressistas, eles conseguiram usar o Abraham Flexner para modificar toda a grade curricular das 155 escolas de medicina dos Estados Unidos. Então, as escolas que tinham lá nas suas cadeiras plantas medicinais, fitoterapia, acupuntura, homeopatia, tudo isso saiu e agora então foi dado vez a uma medicina medicalista, onde a gente medica o paciente a partir do diagnóstico precoce. Mas não temos o intuito de curá-lo e não temos, menos ainda, o intuito de prevenir alguma doença, né? Então, eu fui formado por esse modelo que a gente chama flexteriano, né? E fui para o mercado de trabalho fazer o que me ensinaram. Ir para o plantão,
atender paciente e prescrever medicamento. Depois de uns 4 anos fazendo isso, um colega meu, que eu fiz uma amizade no Plantão no Sul aqui, o Yasser, ele é um carioca, mas ele ficou um ano aqui fazendo um curso e foi morar em São Paulo. E ele me ligava, me falava assim, Samuca, eu estou fazendo um curso aqui com um cara fantástico, um médico revolucionário, ele fala de uma outra medicina e tal. E eu já estava achando que ele estava em alguma seita, que era uma lavagem cerebral. Ele idolatrava demais um tal de Lair Ribeiro. Eu nunca tinha ouvido falar do tal de Lair Ribeiro. Só que certa vez ele me liga e fala assim, Samuca, esse meu professor vai estar em Gramado numa palestra para profissionais da área da saúde. Vai lá. Falei, óbvio que vou, né? Logo pensei em Gramado, Café Colonial, Fundi. Fui. Nossa, meu Deus. Era a minha vida, né? Nossa, não consigo imaginar. Meu amor, olha só, eu até os 24 anos, eu não comi comida, tá? Eu não comia comida. Eu me alimentava de pão de queijo, torrada, pizza, lasanha. Eu nunca comi comida. Eu vivia à base disso, né? E aí eu fui para essa palestra em Gramado. 4 horas de palestra e a minha vida mudou naquele dia, tá? Por quê? Porque eu sou um cara que eu fiz e faço ainda muita coisa errada na ignorância. Mas no momento que me cutucam com conhecimento, tá? Por exemplo, hoje eu tenho meu modelo de negócio na minha clínica, eu tenho minha forma de tributação, eu estou no lucro presumido, eu pago meus impostos baseado nisso, porque é o que eu acredito que é o certo. Se algum contador sentar na minha frente agora e me provar por cálculos que eu estou fazendo errado, eu nem abro minha clínica amanhã, vou virar madrugada em reunião, chamar meu contador, dizer, preciso mudar isso aí, porque agora eu sei que eu estou fazendo errado. Então, aquele dia foi o dia que eu saí da zona da ignorância. Porque o Lair, ele deu 4 horas de palestra, parecia que era para mim aquilo, sabe? Porque ele falava assim, que tipo de médico você é? Você é o médico que atrapalha ou ajuda o teu paciente? E eu pensei, mas como atrapalha? Óbvio que não atrapalha. Aí ele começou, se o teu paciente chegar com gastrite, porque ele toma todo dia de manhã, ele acorda, ele toma um café preto com pastel frito, e você der um omeprazol para ele, você silenciou a dor dele. Agora ele pode continuar comendo esse pastel e entupindo as artérias. Você está atrapalhando esse cara. Se você tirar dele, se você não der o omeprazol para ele e deixar ele sentir dor, sozinho ele vai entender que ele tem que parar de comer aquele pastel frito de manhã, porque ele vai comer e vai sentir dor, vai comer e vai sentir dor. Ele vai tirar aquilo, sozinho. Então não atrapalha o teu paciente, né? Então, mensagens como essa, uma atrás da outra, fui tomando paulada uma atrás da outra, porque eu me encaixava sempre no pior tipo de médico. Quando ele dizia, você é esse ou esse? Eu só era o pior. E aí foi a primeira vez que eu conheci o conceito de neuroinflamação e de intestino como segundo cérebro do corpo. E aquilo fez um sentido para mim, porque ele começou a descrever todas as doenças que o intestino trazia. Ele falava de dermatite seborreica, eu tinha uma caspa, que eu não podia usar roupa preta, porque eu ficava cheio de caspa, era nojento de ver. Dermatite seborreica na sobrancelha, asma e rinite, sinusite, toda hora afta na boca. E aí trouxe o conceito, né, do TDAH, da ansiedade, da depressão, tudo associado ao intestino. Quando ele colocou no quadro, no slide, a lista dos alimentos que geravam isso, não é que eu comia aqueles alimentos, eu só comia aqueles alimentos. Então eu vi que eu me alimentava basicamente de tudo que estava me matando. A partir daquele dia, e é o que eu vou falar aqui parece historinha de drama, tá? Mas não é. Minha mãe é testemunha. Eu liguei para minha mãe, naquele dia eu liguei para minha mãe e falei, mãe, olha só, te lembra que tu sempre foi contra eu fazer medicina? Tu queria que eu seguisse lá com o pai, na construtora, tocasse a construtora com ele? Eu quero voltar para Caxias e vou trabalhar com o pai. E ela falou, o que houve contigo? Né? Nada. Eu falei, não, é porque hoje eu tive uma aula aqui que se eu for para o consultório fazer o que eu estou fazendo na segunda-feira, eu mereço ser processado, preso. Eu não posso mais fazer o que eu estou fazendo. Eu não posso mais prescrever o que eu estou prescrevendo para os pacientes e não perguntar sobre o que eles comem. O cara come uma picanha crua às 21 horas e não consegue dormir, e eu dou Rivotril, eu não sei nem o que ele comeu. Né? E aí minha mãe falou, mas filho, minha mãe é toda do chá, né? Ela falou, eu sempre te falei que chá funciona, por que tu não vai estudar isso? Por Deus, liga lá em São Paulo. Eu nunca tinha pego um avião na vida, né? Eu nunca tinha voado. Então, ir para São Paulo era um horror. Ela falou, filho, vai. E eram 18 meses a pós-graduação do Lair. E aquela pós-graduação, ela me curou. Eu nunca mais tomei remédio para ansiedade, para TDAH. Descobri um cérebro normal. Tipo, hoje eu tenho capacidade cognitiva igual de qualquer pessoa saudável, né? De qualquer pessoa saudável. Descobri uma forma de ajudar pessoas e descobri
Um monte de coisa que eu falava mal, medicina ortomolecular, eu falava que isso era coisa de picareta, hoje eu sou um picareta, porque eu fui fazer medicina ortomolecular, fui fazer ciências da longevidade saudável, eu fiz 8 pós-graduações que foram completando uma na outra, e que hoje as pessoas perguntam assim, mas que médico você é? Eu falo, ai meu Deus, senta aí, me dá meia hora, explicar, né? Então, aí você perguntou, né? Se eu encontrei resistência, minha filha, eu fui o primeiro em Porto Alegre, pelo menos a se expor, né? Assim, a usar a rede social, a falar de um conceito de medicina funcional. Eu fui tirado como charlatão, picareta. Eu chorava com alguns comentários que eu ouvia. Eu cheguei a me perguntar, me questionar, será que eu não estou errado? E que eu fui seduzido por alguém, uma lavagem cerebral também, né? Mas ao mesmo tempo, as coisas que eu via dentro do meu consultório é aquilo lá que eu falo, né? Depois tem certas coisas que depois que você vê, você não consegue desver. Você não consegue falar assim, não, vou fazer de conta que eu não vi que esse paciente com asma severa, que nunca conseguiu curar nem com corticoide, em 30 dias sumiu a asma porque parou de comer leite, de comer queijo, entendeu? Então são coisas que não podem ser coincidentes. Graças a Deus, eu já estou um bom tempo aqui dentro passei da fase de duvidar de mim mesmo, porque é tanto resultado bom, e não é todo mundo, eu não curo todo mundo, mas o tanto de paciente que já se beneficiou de um olhar funcional, nutricional, sistêmico, é tanto e é tão gostoso e prazeroso, que eu não conseguiria mais me imaginar fazendo algo diferente, assim como eu sei que você não conseguiria se imaginar tratando melasma, passando alguma coisa na pele da pessoa e dizendo para ela ir para a casa dela, entendeu? Então, pronto, essa é a minha história. E acho que eu respondi tudo que você queria. Faltou alguma coisa? Uma pergunta a mais. Isso foi mais precisamente em qual ano, doutor? Isso faz, deixa eu ver, isso faz 12 anos. Então, a gente está falando 25, tira 10, 15, 2013, 2012. 2012 eu fui para o meu primeiro congresso nos Estados Unidos de medicina funcional, que foi o congresso da 4AM, lá em Las Vegas, dia 6 de dezembro, que eu tenho essa foto do primeiro evento que eu me aventurei, assim, eu estava começando a estudar isso, falei, eu vou lá. Não entendi nada, foi só para bater foto e dizer que eu estava no congresso, para me exibir, foi muito difícil, eu não estava conseguindo acompanhar, era aquela linha de raciocínio, mas eu me lembro que foi em 2012, foi o primeiro congresso realmente grande, assim, que eu fui dessa medicina. Eu te fiz essa pergunta, doutor, e foi muito legal essa colocação que você acabou de falar, né, de fazer, aí de que eu se senti perdido, eu estava lá porque era muita informação, totalmente diferente. Por quê? Eu sei que a maior parte dos profissionais que estão aqui estão se sentindo assim, fora os pouquíssimos profissionais que já tiveram a oportunidade de plausibilizar o que é a medicina e agora a estética funcional integrativa, o resto está literalmente boiando, tentando entender, meu Deus, da onde vem o tiro, o que está acontecendo. Nossa, doutor, eu sabia, assim, uma parte da tua história, mas eu não sabia com tamanhos detalhes. E quando você disse assim, eu não me alimentei até meus, ali, né, 25, 26, 27 anos, eu te entendo, literalmente, já comentei isso, inclusive, num podcast que nós fizemos, porque desde que eu me conhecia, minhas divas, por gente, eu nunca fui aos pés, ou para quem não é gaúcho, nunca evacuei, nunca fiz cocô todos os dias da minha vida. Nunca, desde que eu me conheço por gente, tá? Pensando aí, pelo menos desde a adolescência, que é quando eu conseguia ter, né, uma noção das coisas. E fiz todos os exames que se pode imaginar, colonoscopia, endoscopia, e vai nutri, e bota fibra, e toma mais água, e nada funcionava. Mas nunca houve alguém que me perguntou, mesmo nutricionistas, tá? Sobre detalhamento de um recordatório alimentar para compreenderem como é que estava o meu funcionamento metabólico intestinal. Nunca. Simplesmente se dizia, olha, tu não estás conseguindo evacuar, e eu tô falando aí de muitas vezes 8 dias sem ir ao banheiro, a pele toda cheia de acne, manchada, toda. São raras as fotos que eu tenho daquela época, porque eu tirava e excluía. E ninguém nunca me perguntava, só dizia, tem que tomar mais água e colocar uma fibra. E os médicos me diziam, é assim, tu tá super bem, pode ver aqui, né? Teu intestino tá bem, teu estômago tá bem, é o teu funcionamento intestinal, é assim. E assim foi. E nisso, eu já estava na estética, me formei em 2010, na Faculdade de Estética e Cosmética, e ali, né, fazendo limpeza de pele, fazendo peeling de cair a cara, tudo que eu tinha aprendido com esmero,
com dedicação, eu via a mancha das minhas pacientes sair, dispersar, assim como a minha, eu via aquela acne secar imediatamente após um ácido aplicado no rosto, mas na mesma velocidade que ia, voltava. E eu continuava ali, sem conseguir ir ao banheiro e sem conseguir ter resultados duradouros, e achando que a minha vida era ótima, maravilhosa. Conheci meu marido, nos programamos de casar e ter a nossa tropa de 3 filhos, e antes de gestar, eu tive 2 abortos iniciais, e depois eu tive mais 2. E eu vi aquilo ali, mais uma vez, os meus abortos, doutor, foram tratados assim, pela obstetra, que na época me atendia, é super normal, é assim, tu tá tendo aborto, é assim, o teu corpo entendeu que não estava bem formado o feto e eliminou, e tu tem que aceitar. Eu chorei tanto por esse desdém frente a uma vida que tentou se formar, e eu decidi que eu ia dar ouvidos a essa visão funcional integrativa que eu já estava escutando isso lá já em 2016, só que obviamente falando na vertente da medicina, porque na estética não se falava sobre isso. E eu disse, não, peraí, tem alguma coisa muito errada. E eu não vou aceitar gestar uma vida nesse organismo que não está bem. Como ele não está bem, eu não sei, porque até hoje ninguém me disse, mas eu sei que não está bem. E foi quando, doutor, eu realmente me entreguei a dar atenção ao nosso segundo cérebro, que é o intestino, e foi ali, no resgate da minha saúde, que eu encontrei não apenas um organismo são para gestar 3 filhos incríveis, que hoje eu tenho, como uma vida livre de estufamento, uma vida livre de dor de cabeça, uma vida livre de TPM, e passei a realmente ter uma pele como consequência de toda essa saúde que eu passei a viver dentro do meu organismo. E foi muito difícil passar isso para a minha prática clínica. Eu vou abrir o primeiro slide aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Deixa eu ver como é que eu faço. Deixa eu ver aqui. Aqui. Obrigada. O Alex está me ajudando aqui. Porque a nova estética, ela não chegou lá em 2016. Ela não chegou em 2020. Ela foi chegando de mansinho nos últimos anos, doutor. E assim como foi muito difícil para mim aceitar que eu teria que conversar com o meu paciente, com a minha paciente que tem mancha, que tem acne, que tem envelhecimento, que tem rosácea, sobre o sistema neuroimunoendócrino, assim hoje é a dificuldade de cada uma dessas profissionais que estão aqui. Porque a gente vive num universo da estética onde a sintomatologia reina e o que importa é entregar o resultado imediatista que o nosso paciente quer e está buscando e está disposto a pagar por dispersar aquele pigmento, fragmentar aquele pigmento, secar aquela pele, secar aquela acne. Doutor, o que é a pele e a correlação deste reflexo que a pele mostra, pensando em estética, quando a gente olha para o nosso intestino? Olha, é que na verdade, eu não sei se eu respondo a tua pergunta, porque assim, você está aqui hoje para convidar pessoas a estudarem algo diferente para ter mais resultado. E eu vou ter que te desmascarar aqui, Dai, na frente de todo mundo. Eu vou ter que dizer que você está fazendo todo um sensacionalismo de uma coisa que nada mais é do que uma picaretagem também, porque é o seguinte, você não vai ensinar nada de novo, Dai. No momento que as pessoas tiverem saúde, não existe doença de pele. Então é tão simples, a gente não trata a doença, né? Mas então por que tem que fazer um curso? Por que eu fui tanto para São Paulo? Porque onde é que a gente aprende a ter saúde? Ninguém ensina em lugar nenhum. A gente faz... Hoje eu tive esse discurso com um paciente aqui. Eu falei, cara, se eu perguntar para ti, quem é o profissional que na tua cabeça vem como autoridade máxima em conhecimento de saúde? Ele falou, o médico? Eu falei, é mesmo. E o cara era um advogado tributarista, né? Eu falei, é mesmo? Tá, e se eu te contar que o médico homem no Brasil morre 4 anos antes do que a expectativa de vida média do homem no Brasil. E se eu te contar que a mulher médica morre 10 anos antes do que a expectativa de vida média da mulher no Brasil, é igual você contratar alguém, um consultor de investimento, para investir teu dinheiro, você descobrir que o cara está devendo no banco, está no SPC, é a mesma coisa. Ou seja, o médico ele não tem esse conhecimento sobre saúde, ele domina tudo sobre doença, né? Infelizmente. É triste, é feio, parece que eu estou falando mal dos meus colegas. Não estou. Eu estou falando mal de um modelo acadêmico. Tá? E essa provocação aí
que eu estou fazendo, de que quando você tem saúde, você não permite que a doença se instale, isso é uma coisa que cabe, antes de eu ir direto para a tua resposta, eu acho que cabe a gente desmistificar, tá? Porque nessa palestra aí que eu fiz sábado, por exemplo, pensei assim, eu não vou trazer nada de novo. Eu só vou fazer as pessoas perderem crenças erradas, porque às vezes você precisa deixar de acreditar em coisa errada, né? E a gente precisa aprender a deixar de acreditar que saúde é ausência de doença. Que uma pessoa que não está com a perna amputada, que não está com diagnóstico de diabetes, que não está tomando remédio e que talvez não seja obesa, que essa pessoa é saudável. Isso é uma mentira sem fim, né? O conceito de saúde não pode ser tão raso. E eu digo isso, por exemplo, eu tenho quando eu falo algumas coisas, assim, vem alguns insights de algumas lembranças. Quando eu falo de saúde não é igual a ausência de doença, eu me lembro de uma consulta que eu fiz em 2021, de uma paciente chamada Heloísa, que ela é de Caxias do Sul, fazia online com ela, no meio da pandemia, e ela estava entrando num burnout, ela estava enlouquecida porque ela trabalha na Secretaria de Saúde e o Covid estava pegando, ela queria fazer todas as vacinas, e eu falava, calma, não te joga de cabeça numa engenharia nova, numa vacina RNA, uma vacina com proteína spike, e ela queria me convencer que tinha, ela dizia assim, mas doutor, porque eu dizia para ela, calma, quem está morrendo é o doente, ela dizia, mas doutor, morreu uma amiga minha saudável, muito saudável, e eu perguntei, mas por que saudável? Ah, porque ela tem 35 anos, treina comigo, marmiteira, só come saudável, não tá gordo. E ela me descreveu todo um cenário de alguém saudável, né? E aí, na hora ali, eu pensei, Heloísa, você sabe o que ela usa para não engravidar? Ah, ela tomava pílula. Como é que uma mulher que toma pílula é saudável? Não existe uma mulher que toma pílula saudável. Por si só, a pílula já mexia com a parte de coagulação, né? Já dá trombo, trombose, dá um monte de problema nas pernas, varizes, porque mexe com a coagulação. Pegou a Covid e morreu. Então, eu lembro sempre disso. O conceito de saudável, porque a mulher era jovem, magrinha, meditava, dormia cedo, comia. Olha um errinho, tomando pílula, entendeu? Então, esse conceito de saúde e doença, ele é muito importante, tá? Com certeza. Primeiro ponto. Aí, agora, respondendo a tua pergunta, a pele, ela é um órgão absortivo e excretor. A gente excreta toxinas pela pele, algumas pelo nariz, as voláteis, pelo xixi e pelo cocô. Só que para você excretar toxina pelo cocô, a tua membrana, o teu filme, o biofilme intestinal, ele tem que estar íntegro. Tanto para absorver para o corpo o que está passando no intestino, tanto para excretar para o intestino o que está sobrando de ruim no corpo, né? Quando esse biofilme ele é quebrado e lesado, que hoje eu ouso dizer que mais de 95% da população tem esse biofilme quebrado, você já começa a ter uma dificuldade de excretar no cocô o que tem que sair do corpo. Aí sobra a pele, porque algumas coisas não vão sair no rim, na urina. Tem coisas que não são hidrossolúveis, não vão sair pelo rim, né? Então sobrou a pele para excretar. Então você começa a tirar pelos teus poros o que tinha que sair no teu cocô. É quase como o cocô saindo da pele. Olha que coisa nojenta. Esse é o primeiro ponto, tá? Só que essa perda do biofilme, ela tem um nome, chama hiperpermeabilidade intestinal, ela também perde, ao mesmo tempo que você não consegue excretar, aquela toxina, agora ela consegue invadir o teu intestino, para entrar no teu corpo, pelas rachaduras, é o chamado intestino vazado. Para quem nunca ouviu isso, é interessante, tá? Leaky gut, hiperpermeabilidade intestinal, intestino vazado, são todos termos que trazem aí, ó. Olha aí, ó. Essa imagem perfeita, ó. No lado esquerdo, você tem um intestino bonito, com esses grampinhos. Aí, esses grampinhos têm nome, né? Chama desmosomo, tight junctions. São todos grampinhos que mantêm o teu intestino perfeito, né? Lá no último slide, lá, leaky gut, olha o que você tem. Você tem um intestino que perdeu completamente a capacidade seletiva. Então, começa a entrar para dentro do corpo, e entrar para dentro é pleonasmo, mas é literalmente entrar para dentro do corpo, toxinas. E isso vai gerar um estado de inflamação sistêmico e a pele, ela vai manifestar isso, porque, como eu disse, né, você vai suar, você vai produzir oleosidade, e tudo isso vai saindo pelos poros, né? Existem patologias, existem sinais, como, por exemplo, uma simples afta. Não existe uma afta na boca de uma pessoa
o intestino saudável. Não sei, claro, uma afta porque mordeu a boca, alguma coisa assim, né? Um atrito, está usando aparelho. Agora, a afta por si só, por exemplo, ela é um sinal patognomônico de um intestino doente. Uma dermatite, eu gosto muito de plagiar pessoas, coisas que eu ouvi, que gostei, eu plagiei. O professor Pereira, ele fala assim, ó, se o teu cachorro tem uma dermatite, você troca a ração dele. Se o teu filho tem uma dermatite, você passa pomada de corticoide. Tem alguma coisa errada nisso. Dermatite é um sinal de intestino doente. Não é pomadinha de corticoide, não é tomar remédio, é mudar a ração da pessoa, entendeu? Literalmente. O intestino, ele é o órgão mais associado, é o maior responsável pela saúde da pele. A gente podia ficar até amanhã falando disso, né? Mas olha aí, ó. Olha que Ou imagem. seja, né, doutor? O melasma é apenas a condição visível do distúrbio endógeno. É muito interessante quando a gente começa a colocar o melasma num bolo de qualquer doença. Como se o melasma parasse agora de ser somente uma mancha no rosto, algo separado, diferente de todo o restante de qualquer doença, pensando num órgão, pensando numa acne, pensando em qualquer outra, vamos dizer assim, sintomatologia. E a gente começa a entender que a única coisa que muda quando a gente tem, então, um organismo ou um intestino, então, literalmente bagunçado por conta dessa alimentação, que até então nós considerávamos a alimentação razoável para um brasileiro, a gente começa a entender que o melasma é só mais uma manifestação. Só mais uma manifestação. E é o que eu comentei quando nós fizemos o podcast, que algumas pessoas olham e dizem assim, a sinônimo do que você falou antes da pessoa saudável que veio a óbito, né, no Covid. Nossa, mas olha a minha cara cheia de melasma e eu como bem, eu me alimento bem. Esse bem, a gente não está falando de um recordatório realmente analisado na cabeça da pessoa. Ela piamente acredita que ela se alimenta bem, ela só consome um requeijão de manhã, ela só come ali uma pizza 2 vezes na semana, ela acaba consumindo só 500, 600 ml de água no dia, porque senão ela acaba tendo que ir muitas vezes ao banheiro, mas ela tá bem, ela tá saudável perto dos amigos dela que fazem isso talvez todos os dias. E essa pessoa olha e ela diz assim: o meu rosto tá cheio de melasma em relação à minha amiga que come pizza todo dia e não tem melasma, não tem uma mancha, o rosto dela é limpinho. Eu olho para ela e eu digo: pois muito bem, e o resto? Como que tá a enxaqueca dela? Como que tá a TPM dela? Como que tá o emocional dela? Como que tá o resto todo do universo de sintomatologia dela, fora o melasma que está na frente dos teus olhos e você só está vendo isso como literalmente a tua manifestação, a manifestação que então a tua genética tinha predisposição, mas que foi manifestada por conta dos teus fatores epigenéticos. Como é que a gente explica, doutor, que uma pessoa vai ter um tipo de manifestação e a outra pessoa vai ter outro tipo de manifestação completamente diferente, e eu posso acreditar que ambas as manifestações, então, uma acne e um melasma, ou então uma gastrite, todas essas três manifestações completamente distintas podem ter sim uma única causa, que seria então uma potencial desbiose intestinal, uma hipermeabilidade intestinal, como acabamos de ver aqui. Como a gente explica essa diferença de manifestações, acreditando que todas podem ter a mesma causa? É que aí você está me pedindo para contar a história do meu canal do YouTube, do porquê que eu tenho um canal do YouTube, né? Porque quando eu comecei a fazer todos esses cursos, e cada aula era uma novidade para mim, e eu queria falar para o mundo aquilo que eu estava aprendendo, porque tudo fazia muito sentido, eu queria pegar um megafone e gritar para o mundo. O que aconteceu? Eu estou fazendo essa nossa live dentro do meu consultório, esse aqui é o meu consultório. Olha o que eu tenho no fundo aqui no meu consultório. É um quadro que eu fiz propositalmente porque eu dava aula para os pacientes. Então, o paciente chegava aqui na minha consulta reclamando de gastrite, tomando um omeprazol. Eu perguntava, aliás, aqui, ó, tá vendo que testosterona, Uhum. aí tá lá embaixo DHT, de hidrotestosterona, e ali 5-alfa-redutase no meio, né? Isso aqui foi minha última consulta do dia. O paciente chegou aqui tomando finasterida e eu perguntei para ele:
sabe o que o finasterida faz? Ele falou, não, faz parar de cair cabelo. Eu falei, não, isso aí é o que todo mundo sabe. Mas tu toma 20 anos no remédio que tu não foi te inteirar efeitos colaterais. Aí eu fui e desenhei para ele. Por quê? Porque o paciente tem que saber. Então eu desenhei, contei para ele que a 5-alfa-redutase não atua só no DHT, atua a nível de cortisol e tudo que estava ferrando o corpo dele. Por quê? Porque a minha consulta sempre foi assim, né? Aí o que aconteceu? Chegou uma hora que não dá, porque eu comecei com um nível de paciente que vinha com uma patologia, tipo, vinha com gastrite. Eu ia ali, desenhava e tal. Chegou um momento que eu comecei a atender polisculiambado, o cara via hipertenso, diabético, dislipidêmico, não tinha hora que chega na consulta para eu explicar tudo para ele o que ele tinha. Então, o que eu fiz? Eu comecei a gravar vídeos, uns vídeos para mandar para o link para o paciente assistir de casa. E aí eu fiz um canalzinho no YouTube para hospedar os vídeos e mandar os links, entendeu? Um canalzinho que hoje já conta aí com quase 2,5 milhões de inscritos, né, doutor? Tá, tem 800 vídeos já, né? Por quê? Porque eu comecei a ver que isso era uma facilidade para mim, né? Porque o paciente com instrução, ele consegue aplicar, né? Então, por exemplo, esse paciente aqui é um advogado de 43 anos aqui de Porto Alegre, que ele chegou com queixa de falta de energia. Ele é um cara magro, visualmente você olha para ele, vai dizer que ele é um cara extremamente saudável, né? Faz crossfit e tudo. Aí, vamos ver se eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui. Essa foi minha última consulta do dia, tá? Aí aquela coisa, ele, não, mas eu como bem, tá? Como bem, me alimento bem. Aí eu comecei a olhar uns exames, eu perguntei assim para ele, amigão, quantas vezes por semana você come carne vermelha? Ele falou, todo dia. Todo dia eu como carne vermelha. Por quê? Ele perguntou, né? Aí eu trouxe para ele um exame que ele nunca tinha feito na vida. Justamente porque, vamos ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Dá para ver a ferritina aqui? Sim, dá sim, fibrinogênio. Não, e a ferritina embaixo, nível de inflamação. Nossa! 843. 843 de ferritina. Nossa! Aí o que ele falou para mim? Ele falou, cara, eu até vi que isso aí estava meio longe da referência, mas eu não sei o que é. Aí o que eu faço? Mando um videozinho para ele de ferritina para assistir na casa dele, entendeu? Porque a hora que ele descobrir que a ferritina está associada a níveis de câncer muito, né? A probabilidade de câncer muito alta e tal. Então, a tua pergunta, como que se convence o paciente? Eu vou dar uma dica, tá? Eu sei que isso aqui é o teu curso, né, Dai? Mas eu vou dar uma sugestão de algo importante que tem que fazer em consultório. Você tem que gerar conteúdo para o paciente sair do teu consultório e continuar sendo informado. Porque, senão, ele só vai fazer o que você está pedindo se você chegar no nível de ser uma profissional a top das galáxias, a melhor dermato, a melhor esteta do Brasil. Aí ele vai fazer, porque vai pagar cara, consulta, não vai questionar e vai fazer, né? Mas até chegar lá, você precisa ter resultado. O resultado ele é diretamente proporcional ao quanto teu paciente entendeu o que está fazendo. Exatamente. Então, é importantíssimo que você gere um conteúdo explicativo e convincente para o teu paciente. Ele tem que entender, porque muitas vezes não vai fazer sentido para ele. Nenhum. O que você vai estar mandando ele fazer. Falar para ele que para tratar a rosácea, para tratar o melasma, ele tem que parar de comer açúcar. Uma Dai falou, todo mundo come açúcar na minha casa e ninguém tem melasma, só eu. Então ele tem que entender. Né? A ignorância ela é o principal fator impeditivo de adesão ao tratamento do paciente. Nossa, você foi direto na veia, porque hoje, eu não sei se está aqui, a minha aluna que me enviou a seguinte mensagem. Ela disse assim, Dai, até então, eu era uma profissional generalista, até pouco tempo atrás, tá? Eu fazia depilação a laser, eu fazia estética corporal, estética facial, preenchimento, botox, trata melasma, trata acne, tratava tudo dentro do meu consultório, e eu resolvi que eu gostaria, então, de me tornar uma profissional especialista em melasma. Me especializei, me dediquei, aprendi e sim, começou a entregar resultados incríveis. Hoje ela já conta com um portfólio de resultados lindo. Não tem como você olhar os resultados dela e você dizer que, né, você, assim, achar que não, ela não é uma boa profissional. Porém, ela me disse o seguinte, mas eu tô tendo pouca procura. Parece que quanto mais eu mostro e falo do melasma, menos procura eu tenho. E aí, eu fui olhar novamente o Instagram dela. E aí eu disse assim, fulana, olha só,
eu vou te sugerir que tu me chame na semana que vem, não pode ser hoje, porque essa semana eu tô em evento, mas semana que vem tu me chama, porque eu quero conversar contigo. A gente vai fazer um tete numa chamada de vídeo, e eu quero te pontuar o porquê é que eu acredito que tu estás sendo pouco procurada, pouco buscada, pouco valorizada. Em suma, não sei se ela tá aqui nesse momento, mas eu já vou te dizer, minha diva. Todos os teus conteúdos, e eu já te elogiei a respeito disso, você vai me lembrar. Eu te elogiei, mas a ponto de te dar um toquezinho. Os teus conteúdos, todos eles têm uma pegada muito vibe TikTok, muito brincadeira, muito leve demais. A ponto de que o teu paciente, ele pode até achar legal uma dica, mas ele não realmente consegue elevar o nível de consciência dele para a importância do conteúdo que você está trazendo. Por exemplo, a correlação de uma ferritina extremamente alta, ou o oposto, de uma ferritina em 9, como eu peguei semana passada, para um paciente que venha tratar o melasma. Qual é a correlação da importância da análise desse marcador dentro do exame laboratorial da paciente para ti, que é a profissional de linha de frente, que não é a médica, que não é a nutricionista, mas que vai receber essa paciente que está cheia de expectativa para tratar o melasma dela e vai olhar e vai dizer assim, fulana, por A mais B, eu estou te provando que não tem como gerenciar a tua mancha, não tem como clarear o teu melasma de forma assertiva, de forma a entregar o resultado que tu busca, de realmente clarear essa pele e especialmente mantê-la clara, que é o mais difícil de tudo dentro de consultório, enquanto a tua ferritina estiver em 9. E provar para ela que por mais que o exame de ferro dela esteja em níveis ideais, ainda assim a reserva dela está baixa. Então, eu falei, é isso que eu vou falar para ela quando eu for conversar. Você precisa realmente conseguir, em primeiro lugar, parar de subestimar o teu paciente. Parar de achar que o teu paciente não vai entender uma análise de um artigo que você está lendo. E eu não estou falando aqui que você tem que ir lá no teu Instagram, lá no teu canal do YouTube, falar só coisa difícil, palavra difícil. A gente está falando aqui difícil? Não! A gente está falando de forma extremamente simples. E isso que é com profissionais. Imagina com o paciente. Então, o primeiro ponto é esse, parar de subestimar o paciente. Em segundo lugar, saber que o paciente que entende, o paciente que tem consciência sobre as correlações que vão afetar a sintomatologia dele, a afecção inestética que ele está indo buscar a solução dentro do teu consultório, é o paciente que vai estar disposto a seguir o tratamento à risca e, consequentemente, é o paciente que vai, junto com você, alcançar um resultado muito além do que ele imaginava e duradouro. É aquele paciente que vai olhar para ti dali 3 meses, e olha que eu já estou sendo super positiva, vai olhar e vai dizer assim, vou pegar aqui o exemplo da Jenny, que está aqui, tá? Jenny, o dia que eu fiz a consulta contigo, sério, pareceu tudo muito doido, assim, tudo muito good vibes, paz e amor, vamos melhorar a nossa alimentação, vamos ter uma vida mais saudável, vamos focar na longevidade, vamos focar num organismo saudável, porque a consequência disso será uma pele linda e bonita. No momento que a tua pele começar a dar sinais de que aquela manifestação, de que aquela torneirinha da hipermelanogênese está finalmente sendo fechada internamente, ou seja, o melanócito está parando de produzir aquele excesso de hiperpigmentação por consequência de um organismo totalmente desequilibrado, aí, minha diva, a gente vai fazer um peeling adequado, que não vai inflamar a tua camada cutânea, que vai conseguir, sim, de uma forma mais rápida, dispersar esse pigmento que está localizado, espera-se apenas na sua epiderme, na camada superior, e sim, você vai ter um resultado mais rápido, porque você utilizou um procedimento externo que fez essa descompactação da córnea, do que aquela pessoa que também estaria fazendo o mesmo tratamento das causas, mas que não fez um procedimento de peeling, então vai ter um resultado de troca dessa pele mais normal, mais lento, não vai ter um turnover ali acelerado por conta de um peeling. Quando você me falou isso lá na primeira consulta, eu achei que, meu Deus, estava doida, né? Porque eu queria chegar aqui e assinar um cheque de 10 mil reais e fazer um peeling de cair a cara e fazer um laser que, uou, ia sair tudo. Mas hoje, 3 meses depois, eu não apenas tô com a minha pele incrivelmente bem, muito mais clara. Eu vejo que ela está no caminho de realmente gerenciar, que é algo que eu nunca atingi, mas é muito mais do que isso. Jenny, eu tô bem. Eu tô livre daquela cefaleia que eu tinha aqui pro hospital todo mês, porque eu não aguentava aquela dor de cabeça. O meu marido tá olhando para mim e tá dizendo, nossa, amor, como você tá mais feliz, como você tá, né,
mais desinibida comigo. Os teus filhos estão olhando para ti, estão vendo a troca que você tem feito na alimentação deles por alimentos verdadeiramente gostosos, mas saudáveis. Alimentos de verdade. E a consequência dessa mudança de hábitos, de todo esse fator epigenético, está aqui na minha pele. E hoje eu te entendo. Faz sentido, doutor? Eu estou aqui, eu queria ter gravado, tá bonito o seu discurso. tá verdadeiro. Isso que você falou é uma coisa bem importante. A mudança de hábito, ela impacta, né? Ela nunca é só para aquele paciente, porque a pessoa começou querendo tratar um melasma, mas aquilo que ela vai ter que fazer para tratar o melasma, aquilo ali diminui as enxaquecas, aumenta a disposição, aquele mau humor de TPM lá, que todo mundo de casa quer sair de casa e fugir, aquilo ali vai sumindo, né? Vai mudando tanto a vida que ninguém que está ao redor tem coragem de continuar criticando, porque no início existe uma crítica, né? Não existe, agora você ficou radical, agora não como mais nada, né? Então eu sempre digo, quando você começa esse processo de mudança, no início a pergunta é: por que você está fazendo isso? Depois de uns meses a pergunta muda, né? Como é que você está fazendo isso? Me ensina, também quero. Né? É muito impactante isso e é muito perceptível. Os meus pacientes falam muito isso, né? Vem um paciente só aqui, sei lá, o marido ou a esposa, e depois de uns meses eles trazem o resto da família. Mas não porque eles querem, porque as pessoas vêm por livre e espontânea vontade. Porque elas depois que passa todo o ranço inicial, né? Daquela dificuldade em aceitar a mudança, que é a mesma dificuldade, doutor, que os profissionais que estão aqui sentem. Porque é uma das maiores dores, eu te comentei sobre isso num áudio que eu te enviei, é o... Tá, beleza. Eu tô aqui num evento que se chama Descomplicando Melasma. Eu vim aqui como profissional porque eu quero aprender a entregar um resultado top para o meu paciente. O nome da aula era Resultados Previsíveis. E você tá me dizendo aqui, até não me ensinou peeling, não me ensinou clareador até agora, me ensinou que eu preciso ter uma visão, como é que é o nome? Funcional, integrativa, que eu preciso trabalhar em equipe multidisciplinar, ou seja, meu paciente vai ter que gastar quanto, sei lá, com um psicólogo, daqui a pouco com um nutricionista, com um médico, e ele não quer isso. Ele nem tem dinheiro para isso. Essa é a resistência do profissional. E o profissional, quando olha, o meu aluno, professor, quando olha, o doutor, quando olha para mim e diz isso, eu falo assim, tá, mas quanto ele vai investir no peeling dentro da tua clínica? Quanto que custa o peeling que tu vai fazer? Primeira sessão, por exemplo, que tu vai fazer dentro da tua clínica. Custa, sei lá, 250, 500, 1.000, não sei qual procedimento que você está fazendo dentro da tua clínica. Tá, mas para isso ele tem dinheiro. Não, é que para isso ele se programou, para isso ele quer, né? Isso ele quer fazer. E outra, é o meu procedimento, né? Tá, ok, eu entendo também o teu lado, obviamente, é o teu lado, eu faço isso. Eu trabalho com estética. Eu dou curso de peelings, para vocês terem ideia. Mas a pergunta é, qual é o teu objetivo? Vamos voltar lá para o início da nossa aula de hoje. Você é um profissional recém-formado que tá nem aí, só quer colocar paciente para dentro em linha de produção e fazer dinheiro a todo custo? É uma opção, respeito. Ou você é um profissional que realmente quer ser uma referência, quer entregar resultados de verdade, duradouros, quer poder escolher o teu paciente e também poder demitir um paciente. Demitir um paciente, quando o paciente olha para ti e diz, não, eu não quero somente fazer um peeling de cair a cara, e era isso. E você poder olhar e dizer assim, tudo bem, eu te respeito, é a tua decisão. Mas lá na frente a gente vai se encontrar. Só que não vai ser muito provavelmente apenas esse melasma no teu rosto. Porque, gente, o melasma é uma das coisas mais simples que tem de tratar. A gente não tá falando aqui, o doutor não chamou na minha cara de picareta. Melasma é uma das coisas mais simples que tem de tratar quando a gente tem uma visão de profissional funcional integrativo. Simples. Agora, esse mesmo paciente vai sair, vai para um outro consultório, Deus queira que não seja na tua mão que ele faça isso, vai fazer um laser que vai causar uma inflamação, um dano térmico naquele tecido, e quando dali um ano ele voltar, ele não vai mais ter um melasma. Ele vai ter uma hipercromia pós-inflamatória. E aí o buraco é bem mais embaixo. Bem mais embaixo. O que você está querendo para o teu consultório, para a tua prática clínica, para a tua realidade? Estudar dói. Assistir aulas de fisiologia, de bioquímica,
Dói, é trabalhoso, tem que voltar na aula. Marielle está aqui, uma das minhas alunas. Não tem que, Mari. Mari entrou na nossa formação há pouco tempo. Tu olha e tu assiste de novo, e tu assiste mais uma vez, e tu assiste mais uma vez, e tu faz anotação, e tu vai lá no grupo e pergunta, e diz, meu Deus, tá dando um bug aqui no cérebro. Mas é quando você realmente consegue virar a chave. E essa virada, ela é assim, ó. Você vira a chave, que você olha, meu Deus, obrigada. Porque daqui para frente, eu não sou mais um aplicador de procedimento, um replicador de protocolo. Eu sou uma profissional da nova era da estética, a estética funcional integrativa, que tem pacientes conscientes, que sabem o porquê é que estão fazendo aquele tratamento e seguindo aqueles passos com você. Que eu uso dizer, inclusive, doutor, as minhas pacientes sabem, porque eu falo isso para elas. A maior parte das minhas pacientes sabem muito mais sobre funcionamento da pele, do próprio melanócito, do que a maior parte dos profissionais quando entram num curso. Porque elas buscam conhecimento. E elas estão dispostas a pagar pelo seu conhecimento. E, consequentemente, pelos resultados que juntos vocês vão alcançar. Todo dia sai de casa um idiota e um esperto, né? Quando os dois se juntam, sai negócio. Isso é um ditado que meu pai usa muito, né? Então, é aquilo, né? Até que ponto você vai encontrar uns idiotas na rua? Chega uma hora que os pacientes já não estão mais naquele nível de ignorância, né? Eu tenho paciente que me procura aqui, que é engenheiro, advogado, e os caras vêm falar de medicina comigo, como você falou, sabe demais. Viram meus vídeos lá no YouTube, e muitos chegam aqui e falam assim, não, doutor, eu fui lá no cardiologista, ele viu meu colesterol alto e me deu estatina sem nem pedir para ver se meu colesterol era oxidado, não pediu um exame. Eles já estão entendendo que lá fora é muito protocolo. Não existe individualidade, não existe olhar o paciente como um único, então, um ser único e tal. Então, é bem isso aí, está chegando um momento em que o profissional ele tem que cuidar com o que ele fala. Né? Eu me encontro, às vezes, com os meus colegas de faculdade que fazem muito bem o papel deles. Lá, um é, sei lá, é cardiologista, cirurgião de coração, mas eles vão para aquela linha muito segmentada, né? E aí eles vêm fazer piadinha do que eu faço, e eu digo assim, olha só, às vezes eu falei, Alessandro, quando você tem que sentar na tua frente, tu viu que o cara está estudando e tal, e ele começar a te fazer algumas perguntas, cuidado, porque assim, ó, se você ficar quietinho, não responder, pode ser que ele te ache um idiota. Agora, se você abrir a boca, a depender do que você falar, você vai dar certeza para ele que você é um idiota. Por quê? Porque hoje o grande jargão do médico, quando ele não sabe o que o paciente está falando, é falar assim, isso aí não tem evidência científica. Pô, o paciente tem acesso ao Google acadêmico, ele viu que publicaram mais de 500 artigos falando sobre aquilo, tem toda a evidência científica do mundo. Se você falar que isso, se você se proteger falando que isso não tem evidência científica, você está acabando de contar o quê? Que você não está estudando, que você não abre um artigo há anos. Então, a gente tem que cuidar com o que a gente fala, porque hoje existe acesso para todo mundo. Não é mais uma coisa... Nossa, ainda mais com a inteligência artificial. É óbvio, o chat GPT o paciente joga lá, o chat GPT vai dizer, sim, isso aí já é bem consolidado, é uma teoria já consolidada, e o médico está ainda lá dizendo que isso não tem evidência científica. Feio mostrar que você não sabe, não está atualizado. Bom, para te ter ideia, ó, gente, aqui, ó, vou ler para vocês, tá? Porque vai ficar um pouquinho difícil vocês conseguirem ver, mas a minha paciente escreveu assim, ó. Pois então, quando não acham, né? Quando os médicos não acham causa para a ocorrência da manifestação, no caso dela é um melasma com vários relevos, ela já fez inclusive biópsia e da mesma lâmina, doutor, ela pegou 2 diagnósticos distintos com médicos dos mais renomados e o diagnóstico foi completamente distinto, com a mesma lâmina. E é como ela me disse aqui, pois então, quando não acham causa para a ocorrência da manifestação, sempre há uma correlação com o fator genético. Então, ou a desculpa é que não tem estudo, ou a desculpa é que, é genético. Epigenética nunca existiu para boa parcela dos médicos e pesquisadores. Bota na conta dos ancestrais e tá resolvido. É assim mesmo. Ou idiopático. É assim, a gente não sabe por quê. É teu, conviva com isso. Essa paciente, doutor, é uma das pacientes que essa semana eu estava mandando uns artigos para ela me mandou outros. Isso que essa paciente é uma delegada, não tem nada a ver com o patê da saúde, mas ela estava buscando conhecimento. Ela viajou 2 horas para vir até aqui, Novo Hamburgo, consultar comigo, porque, como ela disse, eu já tentei de tudo. Eu já gastei um carro 0 quilômetro para tentar
tratar a minha pele. E em ti, eu vi alguém que busca as causas. Em ti, eu vi alguém que realmente vai me tratar como um ser humano único. Simples assim. Uau! Nossa, a gente não falou provavelmente nem um terço do que nós queríamos falar. Mas eu gostaria, doutor, de antes de finalizarmos a aula de hoje, porque já são 21h17, eu gostaria de trazer um slide aqui. Exatamente o último. Eu vou mandar, até o pessoal estava perguntando aqui se vai ter material de apoio. Gente, sim, eu preparei um material de apoio com todo o conteúdo que eu programei de trazer hoje para vocês. Inclusive, se eu não me engano, eu indexei ali 3 artigos para vocês poderem conhecer muito mais a fundo sobre causas do melasma, tá? Os 3 artigos, o mais antigo é de 2022, para vocês terem ideia, 2022, 23 e 25. Mas a imagem que eu quero trazer hoje é essa aqui, ó. O melasma são as ranhuras na tintura. A inflamação é o mofo. Tratar a pele sem olhar para o intestino é pintar uma parede úmida, a mancha volta. O novo olhar do esteticista é integrativo, estratégico e baseado na raiz da inflamação. Ou seja, gente, não adianta mais o profissional acreditar que vai funcionar, trabalhar somente com a sintomatologia, somente com o procedimento. Dai, você é contra o procedimento? Eu vou responder o mesmo que o doutor responderia sobre um medicamento. É contra o medicamento? Não, nós não somos contra o medicamento ou o procedimento. Bem pelo contrário, eles têm o seu lugar essencial. O problema é colocar isso sempre em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar. Sempre tentando remediar, sempre tentando dispersar, sempre tentando arrancar, sempre tentando olhar para uma paciente que está ali no caos da depressão, no caos da ansiedade e dar para ela lá uma sertralina, dar para ela uma fluoxetina, pegar e fazer um peeling, fazer um laser, dar um clareador, dar uma hidroquinona, sem entender, nem perguntar o que é que essa pessoa come, nem questionar como é a vida dela, como ela convive com os demais da família dela. Porque, como o doutor disse, não é sobre uma pessoa, é sobre uma família, é sobre uma história, é sobre uma manifestação que simplesmente está mostrando o que está acontecendo por dentro. Então, hoje, doutor, nós estamos vivendo na estética o que você teve a oportunidade de viver aí há uns 12 anos atrás e que muitos dos teus colegas médicos ainda estão colocando o pezinho, né, dentro da medicina funcional integrativa. A estética está colocando agora, começando a, de fato, colocar o pé na estética funcional integrativa, que é uma estética que não dá diagnóstico, que é uma estética que não medica, que é uma estética que jamais vai entrar na habilitação de qualquer outro profissional. Nós trabalhamos com estética, mas isso não muda a verdade de que nós somos o profissional de linha de frente, que recebe a paciente clamando por um resultado imediato naquela afecção, no caso, no melasma dela, e precisamos ter o conhecimento para 2 pontos. 1, tirar das nossas costas a responsabilidade de algo que é impossível humanamente alguém entregar, entendendo que manifestação precisa tratamento de causas. E número 2, realmente conseguirmos sair do senso comum e entregar resultados de verdade para essa paciente que está sofrendo demais. A gente não está falando de uma pessoa aqui que viu um fio de cabelo cair, gente. A gente está falando de melasma. A gente, se vocês forem no meu Instagram e olhar os relatos das mulheres com melasma, de pessoas que elas não saem de casa. Você não vê isso, doutor, no teu dia a dia, dentro do teu consultório, quando as tuas pacientes relatam sobre o melasma delas? É porque é uma condição de autoestima muito baixa, né? A face, é a única parte que não consegue tapar para ir para a rua, né? Se for uma mancha nas costas, na barriga, mas é o rosto. Então, isso, para muitas pessoas, pode parecer até fútil. Principalmente para quem nunca teve nada no rosto. Quem né? nunca teve. Mas, com certeza, eu tenho uma paciente advogada aí de Novo Hamburgo que ela precisava de 1 hora para poder sair de casa. Tanto que ela tinha que se pintar, porque ela tinha que usar várias tonalidades de base, de coisa. E nunca a médica dela, a gineco, falou que aquilo ali pudesse ser a pílula dela, né? Eu tirei a pílula dela e em questão de 6 meses ela melhorou. Não tudo, obviamente, porque ela parecia que tinha o símbolo do Batman aqui, o morcego no rosto. Mas ela melhorou 70%, só cuidando da alimentação e parando com a pílula.
ela tem uma raiva da gineco dela. Por que ela nunca me falou isso? Tu nunca perguntou? Tu nunca perguntou para ela, eu acho. Nunca perguntou para ela se pílula podia dar melasma. Então, ela, né? É óbvio que estou brincando. O profissional, quando prescreve um remédio, ele deveria se preocupar com o paciente como um todo, mas a ginecologista não é dermatologista. Ela se preocupou com a parte que ela estudou. Ela só estuda o órgão genital feminino, a pele do rosto, para ela não é importante, entendeu? Isso então, eu vou ser obrigada a pegar esse gancho que você está trazendo, porque você falou sobre a pílula, e porque, por exemplo, a Magda, que está aqui, que acabou de dizer assim, ó, a medicina está morrendo, gente, sofrimento é um câncer, né, se referindo ao melasma. Porque ela pode pensar assim, tá aí, é isso, eu vou parar a pílula e acabaram os meus problemas. Só que daí eu trago um estudo aqui para vocês, de 2022, que identificou alterações na microbiota de mulheres com melasma, ou seja, elas tinham desbiose intestinal, com aumento da enzima beta-glucuronidase, produzida por bactérias, como a Colicella, que, olha só, relibera o estrogênio que deveria ser excretado, colocando-o de volta em circulação. Esse estrogênio reciclado se acumula e perpetua estímulos inflamatórios, né, que vão piorar a hiperpigmentação, que é conhecido, a gente já falou também isso lá no nosso podcast, como o estroboloma. Só que agora volta para cá, porque um dos pontos que eu não escrevi ali, mas que é extremamente pertinente, doutor, nenhuma dessas participantes do estudo tomava pílula. E aí a gente tem a correlação do... Então sim, hiperestrogenismo via endógena, via natural. Como pode isso? E se você parar para analisar, eu li esse estudo aí, tá? Agora, esse estudo aí, esse aí é de 2023, não é? 22. 22? Doutor Ítalo fez um estudo muito parecido, pegando as pacientes com predominância estrogênica, e ele provou que a endometriose, a adenomiose, a miomatose estava toda associada à predominância estrogênica. E aí, justamente a mesma coisa. Não tomavam pílula. A maior parte das pacientes com predominância estrogênica não tomava pílula, né? Por quê? Você falou da beta-glucuronidase ali, né? O estudo, ele fala da beta-glucuronidase, que está muito associada à desbiose intestinal e que faz essa reativação, né? É uma recirculação do estrogênio. O estrogênio volta a ser ativo e tal. Aí vamos falar o seguinte, ó. A gente tem as 3 principais causas de predominância estrogênica em mulher que não toma pílula. As 3 principais. A disbiose, trazendo essa reativação do estrogênio, que foi desconjugado no fígado, mas também a falta de desconjugação hepática do estrogênio pela insuficiência da fase de glucuronidação hepática. Né? Por quê? Porque muita mulher hoje tem esteatose hepática, a mulher toma muito álcool, a mulher usa muito medicamento, tudo de metabolismo hepático. Né? Então, o estrogênio tem que ser desativado no fígado para ser excretado. E quando não tem quando existe um erro nessa fase de detoxificação, que pode ser na fase de glucuronidação ou na fase de transsulfuronidação também, a gente pode ter um estrogênio que não é inativado, ele fica perpetuando no sangue, né? Mas aquele desenho que a Dai mostrou de hiperpermeabilidade intestinal, aquele intestino vazado, ali no finalzinho, o estrogênio que está sendo conduzido para ir embora pelo cocô, ele passa pelas células, ele cai na corrente sanguínea e também é a terceira causa de predominância estrogênica, né? O estrogênio que volta, só que nesse caso aí a gente tem um aumento de SHBG também muito alto. Então, eu diria que o SHBG também é um marcador de predominância estrogênica, que é um exame que quase não é pedido, né? Quase ninguém pede o SHBG, globulina ligadora de hormônio sexual. Ele é um marcador de hiperpermeabilidade intestinal e de predominância estrogênica, né? Então, quanta coisa que a gente tem que olhar, porque não é só tirar a pílula, né? Se é só tirar a pílula, é mais fácil. Tirou a pílula. Tá, mas é aquela mulher que nem pílula toma e tem predominância estrogênica. Aí o buraco é mais embaixo. Por isso que aquele dia lá no nosso podcast eu te falei, a pílula é demonizada. Eu não estou aqui dizendo que ela é boa. Eu só estou dizendo que muitas vezes ela recebe a culpa que muitas vezes não tem nada a ver com o fato. E a pessoa não... Ontem, doutor, uma paciente que começou a utilizar isotretinoína
por conta, imagina, desde a adolescência, desde a juventude, ela já, até falei para ela que eu ia comentar sobre o caso dela hoje, ela já tomava pílula, no momento que ela parou a pílula para engravidar, deu boom da acne, ou seja, simplesmente estava silenciando toda a sintomatologia dela com a pílula, aí ela teve o bebê, boom hormonal, e ela começou a isotretinoína. E melasma extremamente resistente não responde aos tratamentos convencionais. Aí eu perguntei para ela me questionou ontem, Dai, e se eu parar a pílula? Eu acho que eu vou parar a pílula, é isso que eu vou fazer, essa decisão que eu vou tomar. Eu falei, bom, duas perguntas eu quero te fazer. Tu tá ciente, tu e teu marido estão cientes dos riscos inerentes a você parar a pílula sim, por conta do melasma dela? Realmente, a última vez que eu parei a pílula eu engravidei. Bom, então isso em primeiro lugar. Isso é uma coisa que você precisa conversar com o teu marido, se vocês estão dispostos a tomarem outras precauções ou correrem o risco. Ponto número 1. Ponto número 2. A tua médica, a tua dermato, que te indicou a isotretinoína, ela sabe das coisas que você me falou a respeito da tua alimentação, dos teus momentos de crises emocionais que você acaba descontando no doce? Ela deu algum valor para todo o teu perfil lipídico, os teus exames, do teu histórico, que já era alterado antes de utilizar a isotretinoína? Agora, ele está gritando. Não. Só não vejo a hora de terminar. Quanto tempo agora, depois, doutor, dessa paciente parar de usar a isotretinoína, ela ainda vai colher os frutos negativos dessa bomba que ela está colocando dentro do organismo dela? E aí a profissional vai lá e quer tratar o melasma com peeling, com uma pele que não tem o menor conteúdo lipídico de qualidade para poder sofrer uma agressão mínima, por mínima que seja. Não tem como. É feio, né? É difícil até encontrar palavras para descrever, porque de um lado é vergonhoso, de outro lado é um choque de realidade, mas de outro lado, doutor, eu estou passando já há um bom tempo aquilo que você me conhece, né? Aquilo que você passou lá atrás, de ficar 1h30, 2 horas conversando com uma paciente no formato presencial, no formato online, demonstrando para ela tudo que ela vive por dentro, olhando para ela e dizendo assim, sim, diva, eu vou te indicar um skincare, sim, eu vou te indicar um procedimento, mas a gente precisa olhar para ti. E é ali, doutor, que eu encontrei literalmente o propósito da minha vida. Eu já te falei sobre isso. E eu quero mais uma vez declarar, assim, ao mundo que, por mais que eu venha a um dia realizar o meu sonho, né? O meu sonho, desde adolescente, é um dia fazer a medicina. Mas não é para ter um título de médico, agora eu sou médica, não. Um dia eu vou realizar esse sonho. Mas eu quero que você anote o que eu estou te dizendo. Ainda assim, eu vou continuar trabalhando com estética. Por quê? É através da estética que a paciente que jamais vai consultar contigo, porque ela não tá nem aí para a saúde dela, dane-se a saúde dela. Ela vai vir até mim, que trabalho com estética, com soluções estéticas, e eu, que sou uma profissional que trabalho com a visão funcional integrativa, vou chegar para ela como esteticista, como biomédica, como farmacêutica, como médica, ou seja lá o que for a área que for a habilitação da profissional, e vou dizer assim, respira fundo. Eu vou te ajudar a alcançar o teu objetivo estético, mas não vai ser via externa. Vai ser realmente a gente olhando o que está acontecendo por dentro. Então, tu entende, doutor? O porquê que eu sou completamente apaixonado pela estética? E vou continuar apaixonada pela estética? Porque a minha paciente não é a tua paciente. Ela vai se fundir uma hora, mas elas têm perfis diferentes, elas têm interesses diferentes, iniciais. A minha primeira, eu não sei se eu te falei isso, mas a primeira pós-graduação da minha vida foi pela Sociedade Brasileira de Medicina Estética, né? Eu fiz 2 anos de pós em estética para aprender a tratar tudo isso. E conforme eu fui vendo que as pacientes estavam doentes por fora, porque estavam doentes por dentro, e que eu não tinha conhecimento para. Eu queria ajudá-las, mas eu não sabia o que orientar, não sabia nada, porque eu também era doente, né? E aí também isso foi um dos grandes gatilhos para eu ir buscar nutrologia e tal, né? Foi a parte que eu não contei da minha historinha inicial, mas concomitante a tudo aquilo, falei, opa, então eu preciso começar a buscar um conhecimento. E aí eu fui e desisti da estética. Quer dizer, desisti não, né? Hoje eu faço a estética sem o paciente saber que eu estou fazendo a estética com ele. Ele vem tratar
ele vem tratar aqui uma condição de fluxo menstrual desregulado, e aí sangra demais, aí quando ela para de sangrar tanto e sangra normal, para de perder cabelo, as unhas ficam melhores. Então, assim, lá fora é o reflexo do que é feito por dentro, mas começou a minha historinha também, começou na estética. Não fazia ideia, doutor. Eu quero te agradecer profundamente. É um agradecimento realmente do fundo da minha alma por você poder ter dedicado esse tempo para nós, pelo nosso movimento da estética. E por mais que você não faça parte direta, né, da estética, mas é aquele indireto que está totalmente ligado, totalmente atrelado. Doutor, eu já te falei isso uma vez, e mais uma vez eu te digo, muito obrigada por você se colocar na posição de instrumento que mostra o caminho para a transformação de vidas. E não é à toa que você está aí já rumo aos 10 milhões de inscritos no teu canal, porque você tem sido esse instrumento. Muito obrigada por nos inspirar e que a estética possa respirar em pouquíssimo tempo essa mesma medicina integrativa, porém com as nossas pacientes que demoram um pouquinho ainda para olhar para esse lado da saúde. Que seja através da estética que elas encontrem o restabelecimento da sua saúde. Meu amor, obrigado pelo convite, por você lembrar de mim quando o que passa pela tua cabeça é usar algum profissional que represente essa integralidade. Eu ser lembrado, ser pensado, passou pela tua cabeça o meu nome, eu já fico muito feliz e venho lutando há alguns anos para ter, não é a palavra esse reconhecimento, mas é para que quando me olhem, vejam isso, vejam um médico que realmente faz essa união, esse link entre corpo, alma e mente, né? Toda essa parte integral de corpo que somos. E obrigado pelo espaço para essas 200 pessoas que estão aqui e que ficaram até o final. Diversas formações aí, pelo que eu imagino, né? Farmacêutico, enfermeiro, biomédico, mas com algo em comum, né? Que é buscar o diferente, porque o mesmo já está sendo feito. E se fosse bom, se desse resultado, se fosse algo duradouro, ninguém estava aqui, né? Porque o que você está trazendo é o diferente. Então, para você buscar o diferente, primeiro você tem que saber enxergar o que não deu certo, porque senão você não vai pensar em algo novo, né? Então, parabéns, vocês já entenderam o que é o errado. Não vou dizer errado, né? Vamos dizer assim, o que é não funcional, o que é não efetivo. Então, vocês já entenderam. Agora vem um novo caminho, que é buscar o conhecimento do como fazer diferente. Então, desejo para todos que estão, tem mais mulheres aqui pelo que eu vi, para todas as pessoas que estão aqui nessa sala e buscando esse diferencial, eu espero de coração que vocês continuem acreditando, porque vai ter um momento em que até vocês vão achar que isso não funciona, porque é tanta gente falando contra, fazendo algo diferente. Então, eu espero que vocês tenham sapiência, inteligência e persistência para trilhar esse caminho e, obviamente, desejo, então, que tenham sucesso profissional nessa nova jornada e que isso não é uma questão de sorte. Vocês estão fazendo aqui o necessário para não precisar contar com a sorte. Porque a sorte é algo que eu deixei de acreditar há muito tempo já, né? Eu acredito que o resultado ele depende de conhecimento, aplicabilidade e persistência, né? Porque não vai ser assim, agora eu vou vender uma nova modalidade que funciona. As pessoas, você vai ter que conquistar o teu espaço, mas aí foi o que a gente falou aqui no início. Essa conquista ela depende de resultado. Vai ser muito mais fácil você conquistar o teu espaço mostrando para que você veio, mostrando que o que você faz funciona. Então, desejo aí a todos e todas que estão aqui nessa sala sucesso, porque quanto mais sucesso tiverem no que vocês estão buscando aqui com a DAI, é sinônimo de mais pacientes felizes, autoestima, às vezes até uma cura de uma depressão. Então, vocês serão soldadinhos do bem-estar, da saúde, da qualidade de vida. Então, contem comigo para tudo que precisar. Com a Dai nem vou dizer, porque ela que está aqui ministrando isso. Me usem nas minhas redes sociais, precisar de mim lá no meu YouTube, no meu Instagram. Me usa que eu não gasto. A sorte, doutor, ela encontra quem está já lá no salão dançando. E a gente está aqui. E se essa aula de hoje fez sentido para ti, se você conseguiu virar chaves importantíssimas para a tua prática clínica, deixa lá o teu comentário, me conta para todo mundo o que foi que você aprendeu aqui,